Flamengo teve uma ótima notícia para a Libertadores, para o confronto contra o Racing pela semifinal da competição. É óbvio que ninguém aqui deseja que as pessoas se machuquem, principalmente jogadores de futebol, é a carreira, é a profissão deles. Mas no que diz respeito ao jogo contra o Flamengo, muito provavelmente Gabriel Rojas, que é um lateral esquerdo ou ala esquerdo, dependendo da forma como o Racing jogar contra o Flamengo, existem duas possibilidades, né? Uma linha de 3 zagueiros e outra de 4 defensores, que vem sendo usada mais frequentemente pelo técnico Gustavo Costas. O Gabriel Rojas deve ficar fora do time do Racing. E aí sim, o Racing teve uma série de lesões, né? Aí sim a gente está falando sobre um jogador fundamental para os planos do treinador Gustavo Costas. Por quê? Se você for pegar a relação de jogadores que mais dão assistências na Libertadores da América, ele é o segundo. Entre os jogadores que permanecem na competição, ele é aquele que é o principal garçom, tá? E são jogadas, basicamente, para o atacante, o centroavante, que é perigosíssimo, que é o Adrián Martínez, tá? Então, agora sim, por isso até que eu estou gravando esse vídeo, a gente está falando de um jogador essencial. Não é o caso do Elias Torres, atacante que sofreu uma lesão grave de ligamento de joelho, né, ligamento cruzado anterior. Esse está fora da temporada, só volta no ano que vem. Mas aí ele é a reserva do Adrián Martínez, tá? Então, assim, não muda muita coisa. E o Pardo, zagueiro titular do time do Racing, mas aí há vários zagueiros no time do Racing, né, de Cesare. O Pardo acabou se machucando, como eu disse, né? Mas tem de Cesare, Colombo. Acho que essa vai ser a dupla, inclusive, de zaga titular do Racing para a partida do Flamengo. Então, é um time que tem muita dependência no jogo pelas laterais, né? O Martirena jogando na direita ou o Mura jogando na lateral direita, com o Martirena fazendo uma dobra lá na frente e o Gabriel Rojas, esse sim lesionado, saiu chorando, inclusive, no jogo contra o Banfield pelo Campeonato Argentino neste sábado, tá? Então a gente tem aí alguns problemas. Outra questão que está me chamando muito a atenção é a demora para o retorno do Nardoni, um ótimo meio-campista do Racing. Veja que esse Racing tem ótimos jogadores, tá? Não é um time só que vai na base do vamos que vamos, tal. Tem esse lado, né? O Gustavo Costas não é um estrategista, é um técnico que conquistou os jogadores pela forma como motiva a equipe, tá? Mas não é um cara que dirige o Racing à beira do gramado com a camisa do Racing. É um cara que poderia muito bem estar em Laguardia Imperial, né, que é a barra brava do Racing. E não, ele está à beira do gramado, né? O próprio Maravilha Martínez já falou sobre esses atributos do técnico Gustavo Costas, tá? Mas tem bons jogadores. Martirena é ótimo jogador pelo lado direito. Eu acho até que no jogo do Maracanã pode ser que entre Mura e Martirena, mais avançado, numa dobra ali de laterais. Acho que é bem possível que isso aconteça, né? E se o Nardoni não jogar, deve jogar Zuculini, que inclusive deu uma declaração importante após o jogo contra o Banfield, em que ele fala que o time que não vai ser hipócrita e que o time está pensando sim na Libertadores da América. E é uma obsessão para o torcedor do Racing, porque a equipe não chegava a uma semifinal de Libertadores desde 1997, quando foi eliminada pelo Sporting Cristal, que perdeu aquela decisão para o Cruzeiro no Mineirão por 1-0. Então é uma coisa muito grande para o torcedor do Racing. Se o Flamengo não entrar ligado, vai se lascar. Vai se lascar nessa Libertadores da América, tá? Eu falei sobre o Nardoni, a demora no retorno do jogador, né? E aí pode jogar o Zuculini, caso ele não jogue, que foi esse jogador que deu essa declaração. Almendra é um bom meio-campista também, tá? Eu gosto muito desse jogador, embora não seja tão talentoso como o Nardoni, né? Quando o Racing joga com 2 jogadores ali à frente dos zagueiros, a dupla é Almendra e Nardoni, né? E mais à frente, Maravilha Martínez, aí precisa ver, né? Porque tem Conexni, tem Solari, Vergara, tem várias opções ali. Então, assim, quando você ouvir que esse time do Racing não tem bons jogadores,
não é uma verdade. Esse time tem bons jogadores, sim. Eu gosto desse time do Racing. Achava que pela estratégia o Vélez subjugaria a equipe de Avejaneda nas quartas de final. Não foi o que aconteceu. É bem verdade que o primeiro jogo no José Amalfitani foi marcado por uma arbitragem horrorosa de Hilton Pereira Sampaio, mas o Racing passou vencendo os 2 jogos contra o Vélez. O Vélez tem um técnico melhor, que é o Guillermo Barros Schelotto, né, forjado no Boca Juniors, mas que não é necessariamente um grande técnico tampouco. Né? Melhor do que o Gustavo Costa, mas não é, né, um grande treinador. Mas assim, o Racing já mostrou que mesmo com o Gustavo Costa pode ganhar títulos. Né? Ganhou daquele Cruzeiro muito mal armado, né, pelo Fernando Diniz, a Copa Sul-Americana, e ganhou a Recopa em cima de um Botafogo que não estava nem aí para o jogo, né? Uma estratégia horrorosa, né, do John Textor, né? Esse negócio de só priorizar as competições a partir de abril, né? E a gente vê o que acontece com o Botafogo agora, que vai ser um adversário muito complicado para o Flamengo na próxima quarta-feira, até porque a mobilização contra o Flamengo é outra ali, né? Inclusive o preço dos ingressos caiu, o valor é mais baixo para esse jogo contra o Flamengo, né? Os caras vão jogar, o Botafogo vai jogar meio que a temporada nessa partida, sei lá, um time que pleiteia ainda uma classificação para a Libertadores do ano que vem, mas é claro que esse jogo para o Botafogo envolve ódio, assim, uma coisa meio doentia até, sabe? Então não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, e o Flamengo entra em campo meio que com a obrigação da vitória, né? Diante do que aconteceu neste sábado, a goleada do Palmeiras sobre o Juventude, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, o Juventude é horroroso, né? E o Palmeiras não teve muita dificuldade, até fazendo o segundo gol com o Bruno Rodrigues, num frango histórico do goleiro Jandrei, né? E quando a gente fala sobre Libertadores, a gente tem que falar também sobre uma informação trazida pelo companheiro e amigo Raí Monteiro, na última sexta-feira, de que a Conmebol, sim, estuda mudar o local da final, que está marcada ainda para Lima, por causa da queda da presidente do Peru, e isso implica uma série de manifestações no país, manifestações políticas, né? E o país meio que entra numa convulsão social, assim como aconteceu no Chile em 2019. Para quem não se lembra, o palco da final de 2019 seria o Estádio Nacional de Santiago, né? E menos de um mês antes da final, a Conmebol acabou alterando o local para Lima, e eu até me dei mal, né? Porque eu tinha comprado tudo para Santiago, e quando muda para Lima, os preços eram abusivos, né? E não dava simplesmente para pegar o valor de um, jogar para o outro, e acabei assistindo a final de 2019 pela televisão. Bom, isso mostra que a final única na América do Sul é outro motivo que aponta para uma roubada, né? Uma grande roubada, né? Assim, eu estive em duas, em Montevidéu e Guayaquil, são locais, Montevidéu é até de mais fácil acesso, embora tenha havido companheiros que foram para lá por Assunção. O próprio Raí Monteiro pegou um avião de São Paulo para Assunção para depois ir para Montevidéu, quer dizer, porque não havia voo suficiente para a capital do Uruguai. E aí tem problema de hotel também, muita gente ficou em Punta del Este, muita gente depois de Carrasco, né, que é o bairro onde ficou o aeroporto, um pouco mais afastado do centro da cidade, porque não havia rede hoteleira suficiente para abrigar os torcedores que foram a Montevidéu, e o estádio não estava lotado, o estádio Centenário. Acho que o problema não é nem a oferta de estádio na América do Sul. Há bons estádios na América do Sul. Podem não ser aqueles estádios no padrão FIFA, que se lasque, mas são bons estádios. Tem o Defensores del Chaco em Assunção, tem o Centenário em Montevidéu, Buenos Aires, ou na Grande Buenos Aires, você tem uma série de bons estádios. Ali tem o Nacional, no Chile, né, em Santiago, o Municipal Roberto Menendez, em Barranquilha, na Colômbia, que é uma cidade que fica ao nível do mar. Não vou contar aqui Bogotá ou El Campín, porque tem altitude ali, 2.600 metros. Então a Conmebol, imagino, não faria uma final nessas condições. E tem Lima,
também. Guayaquil, estádio bom o Monumental de Guayaquil. Mas para chegar em Guayaquil era impossível, cara. Era impossível. E não havia tampouco hotéis suficientes para abrigar todo mundo. Então, assim, o estádio não ficou lotado na final contra o Atlético Paranaense. Então, é uma questão muito importante. Tem problema de malha aérea, de rede hoteleira. Então, a Conmebol poderia repensar essa história, sabe? Porque acaba esvaziando, né? A joia da coroa, que é a final da Libertadores da América.